Muito boa noite. Estamos começando o programa Argumentando, que hoje traz a secretária municipal de Educação do município de Macapá, Antônia Andrade, que vai conversar conosco aqui sobre o Plano Estadual de Educação, que foi aprovado recentemente na Câmara Municipal de Macapá e que causou aí uma certa confusão no entendimento das pessoas, mas que depois ficou tudo calmo. A gente quer conversar, esclarecer tudo que está realmente naquele plano. A gente volta já já. Bem, estamos com a secretária de Educação, prazer muito grande em recebê-la aqui, a Antônia Andrade, secretária municipal de Educação do município de Macapá. E este período agora foi o período de aprovação do Plano Decenal de Educação, um plano que veio aí por muito tempo sendo debatido dentro da comunidade e chegou finalmente o momento dos vereadores aprovarem e o prefeito sancionar para ele entrar em vigor dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Educação. O que é que tem nesse plano que deu tanta discussão? Na verdade, os planos, né, do Brasil inteiro, eles estão em consonância, em sintonia com o Plano Nacional de Educação, que demorou quase 4 anos para ser aprovado e foi aprovado ano passado, e a partir dessa aprovação, em junho, foi dado 1 ano para os municípios, para os estados do país do Brasil, para que fossem aprovados, constituídos os planos municipais e os planos estaduais. Nós conseguimos aprovar, nós tivemos até o dia 24, né, para aprovar, mas trouxe uma série de polêmicas por conta de algumas discussões que penso que a gente precisa fortalecer mais, ampliar mais na sociedade para que haja e ocorra entendimento por parte da sociedade de questões importantes que estão incomodando não só no território brasileiro, mas no planeta inteiro, questões como a homofobia, o racismo, o preconceito, que são questões importantes e que contemplam os planos, tanto o plano nacional quanto os planos estaduais e municipais do Brasil inteiro, e que Macapá não podia deixar de fora uma temática tão importante em que precisa vir para o espaço da escola para ser discutido. Agora, professora, teve um detalhe aí, porque o plano tinha muitos pontos que todo mundo esperava que fosse exaustivamente debatido, discutido, tirado todas as questões, principalmente com relação ao programa de ensino, a inserção de novas matérias, e acabou ficando concentrado a discussão naquela questão, principalmente com relação à questão de gênero que ficou sendo batizada. Então, o que você achou? Que houve prejuízo da discussão? Foi boa a discussão ou ficou alguma coisa para ser discutida? Na verdade, sabe, uma coisa que tem que ficar bem clara para a sociedade. Primeiro, o plano municipal de educação não é da prefeitura, não foi construído pela prefeitura e nem pela Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação era apenas um membro, uma instituição que estava discutindo. Foi discutido amplamente, de forma bem democrática. A coordenação era da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Macapá. A coordenação da Prefeitura Municipal de Macapá, pela Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, mas o Fórum Municipal de Educação, composto por 45 instituições, foi quem discutiu o plano. Nós levamos 6 meses discutindo para construir um documento base, tendo como referência o Plano Nacional de Educação. E quando nós discutimos esse plano base, nós tivemos a 3ª conferência, que durou praticamente 4 dias, onde foram debatidos dentro dos colóquios todas as temáticas que compõem o plano. São 20 metas, com mais de 150 estratégias, e que foi aprovado não para ser executado o plano, para ser executado somente pela Prefeitura de Macapá, pela CEMED, mas pelo território macapaense. Porque dentro do nosso plano tem obrigações da Universidade Federal do Amapá, tem obrigações das instituições não governamentais, tem obrigações do governo do estado, que são instituições governamentais e não governamentais que estão dentro do território macapaense. Mas, professora, você sabe que normalmente o que acontece é que todo mundo gosta de executar, ninguém gosta de planejar, parece que é mais difícil.
O que foi que pode ter de prejuízo, por exemplo, questões que acabaram não sendo levantadas, ou que não foram bem detalhadas, ou que vão ser, necessariamente terão que ser melhor detalhadas, não é? Porque a execução está certo, vai ter a participação desses órgãos. Agora, para o planejamento, alguns deles não contribuíram tanto, né? Na verdade, para o planejamento, para toda a organização, houve envolvimento de todos. A gente, quando a gente definiu que a forma teria que ser democrática, participativa, não é fácil, porque foram várias mãos escrevendo, foram várias mentes pensando, organizando o pensamento, e para que a gente chegasse a versão final, para que o prefeito pudesse encaminhar para a Câmara, onde o debate ainda não tinha terminado. Os vereadores, com o poder que tem a Casa de Lei, teriam que sentar, avaliar novamente o plano, olhar, fazer emendas, fazer inserções, enfim. Foi dado para a Câmara para que a Câmara pudesse fazer isso, e foi feito. A Câmara ouviu o movimento religioso, o movimento cristão, ouviu o movimento organizado. Ouviu, na verdade, o grito, né? Porque lá nessa galeria era o grito que se tinha que ouvir. Foi muita pressão? Foi muita pressão, manifestação, mas também, sabe, Rodolfo, aconteceu lamentavelmente algo absurdo. Um grupo político, eu penso, pegou o plano, colocou as 3 primeiras páginas de versões autênticas e anexou as metas das estratégias, que são os anexos, do município de Curitiba, em que lá foi aprovado o plano municipal de Curitiba, indicando um banheiro exclusivo para as pessoas com identidade de orientação sexual do terceiro sexo. Foi indicado uma série de questões que dentro do Plano Municipal de Macapá não existia. Para você ter ideia, nós apenas constituímos 20 metas. No plano de Curitiba, esse que foi distribuído e que gerou também um certo movimento, uma falta de entendimento, tinham para mais de 25 metas dentro do plano. Então, isso tudo também contribuiu para que a população ficasse confundida e não entendesse de fato o que tinha verdadeiramente no plano de Macapá. Pois agora eu quero só pedir um minuto seu e pedir do telespectador também um minuto, que a gente vai tomar uma aguinha, a gente volta já, tratando de assunto. Eu queria que você respondesse para a gente aquelas mudanças daquelas palavras que aconteceram no último dia, em cima da hora, depois que os vereadores ficaram enclausurados lá, reuniram e trouxeram e votaram ali em 5 minutos, botaram o plano. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco, conversando hoje com a secretária municipal de educação do município de Macapá, Antônia Andrade. Mas, Antônia, teve um momento em que se concentrou a discussão em torno de algumas palavras. Que palavras foram aquelas que tiveram que os vereadores se reunir, 2 horas de reunião, num momento crucial, atrasar a sessão, para poder chegar lá e chegar com consenso, apesar de 3 vereadores terem votado contra? Na verdade, se eu não me engano, era a 3ª estratégia da meta, existia lá. Promover políticas públicas para as populações historicamente excluídas, quilombolas, negros, índios, ribeirinhos, LGBTs, transgêneros, bissexuais. Então foi justamente essas palavras que tocam exatamente a questão das orientações sexuais que foi retirado, que gerou o debate pelo movimento cristão, para que fosse trocado e colocado segmentos populacionais de pessoas que historicamente foram excluídas. Então foi retirado todas essas pessoas, todos esses segmentos populacionais que estava explicitado, especificado no plano, para que de fato fosse colocado a identificação de segmentos populacionais historicamente excluídos da sociedade. Teve uma questão lá que foi muito debatida e eu gostaria que a senhora explicasse para o telespectador, que foi com relação àquela questão de quando fosse fazer a matrícula, a criança de 12 anos, ela teria que dizer qual era o sexo que ela
pretendia usar para também ali... O nome social. O nome social, se ela podia. Se ele era um homem, se fosse Maria José, ia botar Maria José, com 12 anos. Aí isso criou uma série também de questionamentos feitos pela plateia e feitos por alguns vereadores. Não é? Por que estava no plano isso? Estava no plano por dois motivos, porque já é uma lei nacional. O MEC já aprovou dentro do Conselho Nacional de Educação a opção para o aluno escolher o nome social. Tanto que a Universidade Federal do Amapá já tem na sua matrícula, já está garantido pela Universidade Federal o nome social. O aluno vai e ele escolhe o nome social que vai para o diário de frequência. E o Conselho Estadual do Amapá também já regulamentou. Então, na verdade, estava lá no plano porque é uma lei já em nível nacional e regulamentada em nível estadual. Mas os contrários alegavam que é uma criança de 12 anos que ainda não sabe, não assume a responsabilidade pelos seus atos, não é? E a alegação era essa, que feriria a Constituição. Na interpretação da secretária, da professora, da educadora, como é que você vê essa situação? Eu vejo o seguinte, eu acho que uma lei federal como esta lei que já está regulamentada e uma lei estadual, ela passa por diversas instâncias de debate, câmaras, e ela foi aprovada em nível nacional, fruto da exigência do movimento social organizado. Então eu penso que ela já é uma lei que está acima de nós, que nós não podemos, na verdade, contrariar. Nós só temos, enquanto município, que regulamentar à luz da legislação nacional. O Estado já fez esse debate, onde o Estado tem uma composição de conselheiros de várias instâncias. Então eu penso que a lei foi discutida amplamente, tanto em nível federal quanto em nível estadual, e que o município não pode se esquivar de conceder esse direito que já está posto na lei. E por isso estava dentro do plano municipal, porque era algo praticamente prego batido e ponta virada que o município não pode recuar. Ignorar mais isso aí. Não pode, é uma legislação nem posta. O município, nem a secretária, nem a diretora da escola, não é nem a secretaria que vai matricular. Exatamente. Mas olha, Rodolfo, o que eu queria dizer que a essência do plano, ela na verdade a escola não pode estar preocupada em dar orientação sexual para ninguém. O que a escola tem que se preocupar é em promover campanhas pela paz. Era essa a essência do plano, pela paz, onde se respeita as diferenças. Desde pequena, as crianças precisam compreender que a cor diferente, ela não pode, a criança que tem uma cor negra, ela não pode ser discriminada. O aluno que vem do campo, que ele é humilde, que ele tem o linguajar próprio, ele não pode ser discriminado. Existem as diferenças. A pessoa que escolhe ser homossexual, ele não pode ser discriminado. Isso está gerando planetariamente muita violência. Então, na verdade, a essência do plano era ensinar a criança o respeito à diversidade e não, de forma nenhuma, ocupar o lugar da família para dar orientação. A família é um grupo social o mais importante de todos, porque a criança já nasce dentro desse grupo. Então, de forma nenhuma, a escola pode e deve ocupar o espaço da família. Nós precisamos trabalhar pela cultura da paz. Era isso que trazia a mensagem do plano municipal. Você acha que somente isso. Que essa modificação prejudicou o plano em alguma coisa ou não? Não, eu acho que não, porque a escola não pode silenciar mais. A escola não pode, a professora, ela não pode se deparar numa situação de sala de aula vendo uma criança ofender a outra, humilhar, agredir, cometer bullying, porque ela tem uma cor diferente, ou porque ela se comporta diferente, porque ela fala diferente. Não dá para silenciar. Quando ela silencia, ela ratifica ali uma violência contra o outro. Então, a escola, ela não pode se isentar desse debate. Mas o professor também, ele tem que considerar aí não só os princípios dela, mas os princípios gerais. O professor vai ter que ter mais esse exercício agora. Tem que considerar. Os professores, digamos, na formação deles, vai ser um trabalho com os professores, então. Tem que ser um trabalho formativo. Tem muitos professores que, venhamos, né, cada qual tem o seu princípio, né? Ele vai querer ali falar a partir dos seus princípios sociais, como ele imagina a sociedade. Então, como diz muito a palavra que disseram na Câmara Municipal, vão empoderar o professor.
É isso aí? Na verdade, empoderar o professor no sentido positivo, né? Dar poder para ele, para que ele não permita que a violência seja construída no caráter e na personalidade da criança desde a base. Isso nenhum professor pode permitir, seja de qualquer religião que for. Ele tem que combater a discriminação, a violência. Então, o sentido do plano na educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental é esse. A essência, então, é a liberdade, né? A liberdade tem que ser pregada, desenvolvida, praticada pelos professores, pelos alunos, pelas direções. Exatamente. Para isso, o professor precisa, como você falou uma questão importante. A questão da formação. O professor precisa receber a formação para compreender que o papel dele dentro da escola não é meramente ensinar o conteúdo. Ele precisa ali entender que ele está ajudando na formação da personalidade. E o diretor, porque aí no caso do diretor, ele já tem uma responsabilidade bem maior. Quer dizer, se devolve para o diretor uma responsabilidade muito grande, muito além da administração da escola em si, mas também da administração da disciplina, de como é a proposta escolar. Quer dizer, ganha volume outra vez, que estava meio abandonado, no plano decenal do município de Macapá, ganha volume outra vez esta questão de preparação do conjunto da ação dos professores dentro da escola. É isso? É verdade. A gente não pode se preocupar só com a formação do professor. O diretor, que é a grande liderança, é aquele que vai conduzir administrativamente os trabalhos escolares e também os pedagógicos. Ele tem que compreender, porque como ele é a liderança, ele vai estar junto com todos os trabalhadores da escola para conduzir o projeto pedagógico da escola. Ele precisa entender exatamente desse respeito à diversidade. E agora, como fica essa questão? Porque os diretores, a realidade nossa aqui, eles são nomeados de acordo com a bandeira política que ele levantou. Como é que fica, vai administrar essa questão? Porque o camarada levantou a bandeira vermelha, amarela, azul para ali, e de repente ele não tem o preparo para diretor. Mas ele foi bandeirante, aí dá para ele assumir a direção da escola, me prometeram a direção da escola, o vereador me prometeu, o prefeito me prometeu, o deputado me prometeu, o meu aliado me prometeu. Como é que vai ficar essa questão? Muito importante sua pergunta, Rodolfo. Inclusive, dentro do Plano Municipal de Educação, do item Gestão Democrática, nós aprovamos a eleição para diretor de escola, porque a comunidade precisa eleger o seu diretor e o diretor ele precisa advir da comunidade escolar. Ele tem que ser um sujeito trabalhador em que os professores, os serventes, os merendeiros conhecem. Né? Exatamente. Reconheço no diretor a condição de ser diretor. Mas nós vamos para mais um intervalo, a gente volta já já. Bem, estamos de volta para o terceiro bloco, conversando aqui com... nós temos que ser, educadores têm que ser visionários, né? Ele tem que construir o futuro, conversando com a Antônia Andrade, secretária municipal de educação. Mas professora, afinal de contas, o plano, além disso, o que é que ele tem? O que é que você pode dizer para a comunidade, para essa família que está nos acompanhando agora, se pode melhorar, se vai haver realmente vaga para todo mundo, se essa proposta resolve, porque de repente prepara aqui um plano todo e não cabe no município. É verdade, é verdade. Inclusive, eu estive na Bahia semana passada com mais de 3.000 secretários municipais de educação do Brasil, num congresso da Undime Nacional, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação do país. E lá foi discutida uma temática que é justamente a constituição do sistema nacional de educação, que é um sistema em que a União tem responsabilidade, o Estado tem responsabilidade, o município tem responsabilidade para esse plano poder funcionar no país inteiro. Não adianta fazer um plano, planejar para 10 anos e o município continuar na mesma condição que está, sem financiamento. É um grande plano e que exige, é uma mudança radical, mas que exige investimento. E lá no plano nós estamos pedindo e garantindo para 10 anos que a União repasse o custo aluno inicial, para que a gente chegue no custo aluno qualidade, para que o recurso que é recolhido dos impostos, ele seja transferido para os estados e municípios, para que a política que está estabelecida no plano municipal, ela seja efetivada. Então, um grande salto, eu penso, uma grande conquista, é que, de fato, esse grande sistema nacional de educação que está sendo constituído agora por lei,
que vai responsabilizar tanto a União quanto o Estado e o município, e integrando a forma colaborativa de funcionar, é que vai nos abrir portas para que esse plano se realize. Porque, como você disse, não adianta a gente pensar tantas escolas para ser construídas em 10 anos, tantas políticas para serem efetivadas em 10 anos, se não tiver financiamento. Não tiver financiamento. E agora, por exemplo, as creches, que é um nó, porque uma creche ela é muito mais cara do que uma escola de ensino fundamental, que é mais cara do que uma escola de entregue para o Estado, que é o dono do dinheiro, mas recebe a parte mais barata da educação. A creche, por exemplo, com psicólogo, sociólogo, fonoaudiólogo, tudo que precisa ter numa creche. Como é que uma prefeitura pequena, ou de Macapá eu considero pequena, uma prefeitura carente, como é que ela vai conseguir ter 2, 3, 4, 10 creches? Qual é a mágica que vai dar para fazer aí? Boa pergunta. Foi calculado quanto é que vai ser esse custo aluno qualidade inicial. Hoje, um aluno de creche, pelo cálculo que não corresponde à realidade, ele custa uma média de quase R$2.000. No novo cálculo do custo aluno qualidade inicial, ele vai para 10 mil. O aluno mais caro, porque ele precisa de mais condições, enfim. E uma creche, na verdade, ela custa 600 mil mês. Então, de fato, a educação mais cara... Para quantos alunos? Uma creche para ter pelo menos 8 alunos por sala. Porque a cada 8 alunos nós temos que ter dois profissionais, um professor e um professor auxiliar. Pois é, essa dimensão a sociedade tem que conhecer mesmo, porque é difícil. A pessoa pede a creche, mas se fizer 10 creches, a Prefeitura de Macapá não tem condições de manter. Exatamente. Nós temos 10 creches que estão em trâmite para ser construída no município de Macapá, e se não tiver, de fato, a regulamentação desse custo aluno, que é uma verba nova, que os municípios estão pressionando o Ministério da Educação a regulamentar, o funcionamento das creches, ele não vai ser do jeito que está dentro dos planos. Vai ser uma creche, um depósito de crianças. As crianças vêm de manhã e voltam, vêm de tarde, não vai desenvolver o verdadeiro papel que a creche, na verdade, deve promover o desenvolvimento da personalidade, do desenvolvimento educativo. Tem uma pesquisa, Rodolfo, que diz que os adultos que estão mais bem-sucedidos na sociedade, eles passaram por creche. Isso significa que quanto mais cedo a criança entrar na escola, mais desenvolvimento, mais potencialidade ele vai ter profissionalmente no futuro. Então, a creche, ela é muito boa para o município, mas é preciso de financiamento, de investimento. Por exemplo, vamos numa questão particular, que sempre questionada e muito questionada, esse problema da creche lá da usina, do bairro Usina de Asfalto, uma creche do município. A Tia Chiquinha. Pois é. E o que está acontecendo para essa creche demorar tanto para começar? Começou lá, depois parou, retomou, parou. O que está acontecendo lá com relação à obra em si? Na verdade, todas as creches do país inteiro, e na segunda-feira está aqui o Antônio, que é o presidente do FNDE, que é quem, na verdade, administra os bilhões da educação, né, do Brasil inteiro. Ele vai estar aqui na segunda-feira no CEAP. E aí, o que aconteceu? O FNDE fez uma licitação em nível nacional. Então, para o nós ganhou o consórcio PIB. Então, é uma burocracia, porque a empresa que está fazendo as creches da região norte e da região nordeste não são as empresas locais. Foi feita a licitação em nível nacional, então isso é um problema. É uma experiência que não está dando certo. Não está dando certo, tanto que ele está vindo aqui, ele deve reunir com os prefeitos, com os secretários na segunda-feira no CEAP, que um ponto que vai ser colocado pelos prefeitos é esse, a falta de agilidade e rapidez dessas pessoas que ganharam a licitação. Eles são do sul, São Paulo, então o material que vem de lá para o norte custa caro, é difícil, tem que transportar por balsa, tem que vir até uma parte por estrada, então é muita dificuldade. Então já entenderam, o FNDE, o MEC, que desse jeito não deu certo. Não deu certo, não é? Agora é uma creche cara, né? 1.400.000, pelo que está na placa lá. Agora, Antônia, com relação à matrícula para 2016, todo mundo pensa que o plano, porque plano para 10 anos, mas a pessoa quer logo. A questão da matrícula é logo. Como é que vai estar programada a prefeitura para 2016? Não, 2016 a gente tem algumas escolas aí, o prefeito... Porque ficaram 3 mil fora, né? 3 mil estimado. Não, eu penso que menos, muito menos, porque... Não, porque teve uma parte foi assumida pelo Estado, né? Mas ficou gente fora ainda, mesmo o Estado assumindo.
ficaram crianças, sobretudo crianças de 4, 5 anos. Mas as crianças de 6 anos, que por lei são obrigadas a ter um espaço, ter matrícula, praticamente todas foram atendidas. O que ficaram, na verdade, que não teve espaço para todas, infelizmente, foram as crianças de 4 e de 5 anos, que são as crianças da educação infantil. Você sabe que isso é tipo, parece maresia, né? Porque quando nós temos um interior todinho num remanso aqui, onde tem tem uma barreira para eles passarem. Quando essa barreira movimenta para cá, você matricula tudo isso, aqueles outros imediatamente ocupam. Você não sente isso na Secretaria de Educação? Não tem esse problema? Tem. Se as crianças, na verdade, quanto mais tarde elas entram no espaço escolar, a distorção idade série mais efetiva. Ou seja, temos crianças que deveriam estar já com 8 anos alfabetizadas até o 3º ciclo, e elas estão chegando com 10 anos e ainda não alfabetizadas. Então isso é uma distorção muito grande, que inclusive nós estamos montando um programa municipal para trabalhar paralelamente para corrigir essa distorção idade série, que vem sendo provocada no decorrer da história por falta de espaço suficiente para abrigar essas crianças. A questão da repetência. Como é que vocês estão tratando? Esse plano, ele admite a repetência ou exclui a repetência? A criança teria que se aprender naquele ano que ela está matriculada? Na verdade, pela política nacional e pela política local, nem no 1º, nem no 2º, até o 3º ano, a criança ela não fica retida. Aí, a partir do 3º, se ela não estiver plenamente alfabetizada, ela vai ficar retida. Pois é. Ela não vai passar para o 4º ano. O plano vai continuar, isso aí vai continuar a mesma coisa? Continua, só que com uma diferença, né? Com uma política mais forte para que a criança, de fato, aprenda através do pacto da alfabetização da idade certa, através da escola de leitores, fortalecer para que, de fato, a gente consiga, aos 8 anos, ela saiba ler e escrever para ela poder passar para o 4º ano. Se ela não souber ler e escrever, ela vai ficar retida, sim. Tá certo. Eu conversei hoje aqui, uma conversa interessante, falar de educação, uma coisa muito importante. E eu tive o prazer de conversar com a secretária municipal de educação, Antônia Andrade. Quero agradecer para você ter vindo aqui conversar conosco sobre esse momento que é o Plano Nacional de Educação. E queremos agradecer também por você ter esclarecido da maneira que esclarece. Tomara que a gente tenha outras oportunidades de conversar ainda antes do fim do ano sobre o resultado o aspecto já dessa proposta nova do município para os alunos do município de Macapá. Muito obrigado, a gente volta amanhã. Siga na Band.